Você pode explicar para a gente a palavra câmbio na importação, o que significa? Sim. Na essência da palavra, né, câmbio vem de cambiare do latim e em inglês é exchange, então change, troca, né? Então a ideia de câmbio nada mais é do que você trocar uma moeda, trocar uma divisa por outra. E aí a gente está falando normalmente de dólar, de euro, de ien. Então é simplesmente o ato de trocar a sua moeda por outra moeda. Ou uma moeda que você tenha por outra moeda, sem ser a sua moeda nacional, como o real, por exemplo. Entendi. Isso porque o Brasil não permite, quer dizer, não é um país dolarizado. Então, o importador tem que pegar o dinheiro dele no banco, os reais dele, e trocar pela moeda que o exportador lá fora quer receber, a moeda do país de quem está vendendo, certo? Ou Certo. seja, se for Estados Unidos, vai querer receber em dólar americano. Se for Alemanha, vai querer receber em euro. Mas também é possível, não é, Wilson? Me corrija se eu estiver errado, que um chinês queira receber em dólar americano? Sim, o Também é dólar possível. Quem escolhe a moeda é quem está vendendo, que quer receber, certo? exatamente. O dólar, ele é conhecido como uma moeda universal, né? Então ele direciona o mundo do câmbio. Então é muito mais fácil você trabalhar com o dólar dos Estados Unidos, onde a maioria dos investimentos, inclusive, são em dólar, do que numa moeda de repente desconhecida, onde a taxa, né, já falando de taxa, de spread, pode ser muito maior. Se você quiser realmente, de repente, num franco suíço ou num dólar australiano, de repente você encontra uma dificuldade maior, mas sim, quem está vendendo acaba determinando a moeda que quer receber. Então, aí eu que vou explicar para vocês que funciona assim. O exportador, ele pode estar na China e emitir uma fatura comercial. No caso, ainda vai ser a proforma, que é a fatura que ele manda para receber o dinheiro. Ele vai emitir uma proforma invoice em dólar americano sem problema nenhum, e o importador aqui, o comprador, vai remeter o dinheiro lá para fora para converter o real em dólar americano, porque o chinês quer receber em dólar americano. Até aí tudo bem. Agora, uma outra dúvida que pode surgir, Wilson, é o seguinte: qual a diferença do importador fechar o câmbio? Primeiro você explica para mim o que é fechar câmbio, porque a gente escuta que existe o fechar câmbio e o liquidar câmbio. Qual a diferença dessas duas palavras? Um fechamento de câmbio é a taxa que você decide fechar aquele câmbio e contratar. Você trava a taxa. Você, independente das formas de câmbio que a gente vai conversar mais à frente, mas o fechamento é a decisão que você toma para fechar o valor que você vai pagar. E você liquidar o câmbio é simplesmente o ato de você enviar a remessa para o exterior. Mandar efetivamente o Exatamente, dinheiro. mandar Porque efetivamente o eu posso dinheiro. ter o fechamento, que vamos dizer assim, me corrija se eu estiver errado. O fechamento seria aquele momento onde eu falo com o banco, eu falo com a corretora e fecho um contrato, né? Então eu digo assim, eu tenho que pagar ao fornecedor e o prazo que ele me deu foi 10 dias antes do embarque, vamos dizer. Depois a gente explica isso melhor. Mas ele me deu esse prazo. Aí eu vou para ele produzir a mercadoria, né? Então, enquanto eu não pagar parte do valor, o exportador não quer nem produzir a minha mercadoria que eu quero encomendar. Aí eu vou lá no teu banco e falo: Wilson, eu quero pagar esse cara. Então, se eu tiver que pagar esses 10%, vamos dizer, nesse momento você vai criar um contrato de câmbio para mim, certo? Certo. E se criou o contrato de câmbio para mim, isso é o fechar câmbio. Isso é o fechamento de câmbio. Não o liquidar, porque o liquidar vai ser quando tira o dinheiro da minha conta e efetivamente manda lá para fora, certo? Vamos dar uma explicação Melhora para mim. um pouco de repente mais simples, né? Sua obrigação de pagar é daqui a 10 dias, concorda? Sim. E de repente você acredita que está num bom momento de fechar o câmbio. Você fecha o câmbio e determina para o banco, para a corretora, que você não quer que envie. Aí você envia na data real da necessidade. Então você fechou o câmbio. E o envio do câmbio vai ser daqui a 5 dias, 6 dias, 10 dias, conforme a sua determinação.
Tá, então eu posso fechar para já, tipo, já ter alguém para trabalhar para mim, para já resolver, para já fazer o cadastro, já ficar tranquila, mas pagar lá para frente quando eu tiver uma taxa mais favorável. A gente vai falar disso depois. Seria isso? Não. Não tem a ver com taxa? Quando você fecha o câmbio, você está efetuando o pagamento. Ah, Porque é? você está, de fato, travando aquela taxa ali. Hum, Então, você definiu aquela taxa para você. De repente, você entendeu que faz sentido, que o dólar corrigiu bastante, corrigir é cair, né? O dólar caiu bastante, você quer aproveitar a oportunidade, você já fecha o câmbio. Então, fazer contrato é diferente de fechar câmbio. Sim. O contrato é antes. Na realidade, a gente está falando de fechamento de câmbio, né? E liquidação. O fechamento de câmbio é você já fechou um contrato, mas você não quer que envie, entendeu? Você já Sim. contratou aquela taxa e já está decidido, e o contrato é aquele. Mas a data de A remessa... taxa já não vai mudar, mas a taxa você não pode vai esperar mudar. para remeter. Você garantiu. Aí, mais à frente, a gente conversa sobre vantagens e desvantagens de fazer isso. Tá bom. Quais as diferenças entre essas instituições? Banco e corretoras, na sua visão, o que seria? Então, a gente pode falar primeiro, se você é um importador que está começando agora, não tem muito relacionamento bancário, não tem caixa, não tem DRE, não tem balanço, não tem muitas coisas, é muito provável que você tenha uma dificuldade maior de negociação. Então, normalmente as pequenas corretoras acabam não olhando muito para o seu histórico. Então, pode ser que você tenha uma vantagem não financeira, mas administrativa, burocrática nesse momento. Agora, vamos supor que você já é uma empresa sólida e que, embora seja sólida, esteja começando a importar agora. Então, o seu poder de barganha, seu poder de negociação, seu poder de relacionamento é muito maior. E aí, com isso, você consegue superar essa burocracia do banco, porque seus documentos já estão lá, a empresa já te conhece, e aí você pode ter mais vantagens trabalhando com um banco sólido, com um banco que a gente chama de banco A, por exemplo, entendeu? Mas a corretora e o banco fazem o mesmo trabalho. O que diferencia é o tempo que você tem de exercício da função, né, de atuação como importador, e de repente o tempo que você tem de empresa. Porque você precisa avaliar o custo que a corretora cobra, porque tem bastante taxas, de repente não são tão claras. A corretora pode ser mais cara que o banco? Normalmente tende a ser mais cara porque ela diminui a sua burocracia, né? Ela faz coisas para o importador não ter que fazer, é isso? Ela simplifica, Cadastro? né? O cadastro, o contato. O teu contato com uma corretora menor, se você de repente é uma empresa que importa pouco, não tem muito relacionamento, essa vantagem burocrática pode ser legal para você, muito embora a taxa de repente não seja das melhores. Uma outra coisa, com isenção total, né, de comentário aqui, uma corretora ela atua com vários bancos. Então essa pode ser uma vantagem competitiva para você também em busca de spread. Spread é a diferença, né, entre a taxa de câmbio e exatamente o quanto você paga. Então isso pode ser uma vantagem também. E isso também diminui o seu tempo de barganhar com vários bancos ao mesmo tempo, porque a corretora já está fazendo isso. Então, normalmente, uma corretora de câmbio, ela atua com banco A, X, Y, Z. Se você tem apenas uma conta bancária, e aí eu digo, em qualquer banco, não precisa necessariamente ser um banco sólido, você só vai ter aquela taxa para comparar. E quando você está na corretora, você tem várias taxas para poder comparar também. Isso diminui o seu tempo, e tempo é dinheiro, né? Mas como é que a gente vai saber? Eu sou importadora. Como é que eu vou saber se a corretora já pegou taxa de vários e está me beneficiando ou não? Porque, até onde eu sei, as corretoras normalmente dão uma opção, elas não te dão várias. Só se você chorar, é isso? Por exemplo, você não deve aceitar a primeira taxa que a corretora te der, você tem poder de barganha, porque ela já viu de outros bancos mais baratos e não necessariamente está te dando a mais barata, é isso que você está me dizendo? Pode ser negociado? Tudo pode ser negociado, mas o mais importante é você ter o mínimo de conhecimento de quanto está o dólar naquele momento, né? Porque se você abre o Google ali e dá dólar cotação do dia, você vai ter uma noção do dólar à vista, do quanto o dólar à vista é o quanto o dólar está sendo de fato negociado
na bolsa de valores, né, que é quem determina. E imagina que o dólar hoje esteja a R$ 5,40. A gente está falando aqui de janeiro de 2025. E a corretora te dá um dólar de 5,60. Então você calculando de forma simples, você vê que aquela taxa está muito acima do que está sendo praticado no mercado. E aí, com isso, você não precisa nem ter uma outra cotação do seu banco principal, por exemplo, para verificar que o spread está muito alto. E o custo spread é essa variação, desculpa te interromper, do 5,60 para o 5,40, esses 20 centavos que você chama de spread? O que é o spread? O spread é a diferença entre a negociação no mercado e quanto a corretora te cobra. E ela precisa ter um spread. É fato. Ela precisa ter o lucro dela, digamos. Precisa ter uma taxa de sobrevivência, né, de mercado. Ela está te dando um serviço. E até quando esse serviço está sendo muito cobrado ou não. Para você ter uma noção disso, você precisa ter mais ou menos um conhecimento de quanto está sendo praticado ali no mercado. Então, quando você não tem muito relacionamento, você acaba abrindo mão desse spread alto porque você não consegue aprovação em algumas instituições financeiras e em algumas instituições financeiras negociam valores mais expressivos. E ela não vai olhar para você da mesma forma que de repente a corretora vai olhar, porque imagina que a gente esteja falando de um fechamento de $3.000, por exemplo, $5.000, e a corretora vai ganhar 2% em cima da operação. Para a corretora, 2% em cima de 10 mil, 3 mil. em cima de 5 ou 10, de 3 ou 5 mil, é satisfatório. Mas para um banco, não vai ser. Então, a probabilidade é do banco nem aceitar esse fechamento. E aí você não ter uma outra alternativa. Entendi. Então, basicamente, se eu entendi bem o que você falou, a corretora costuma pegar empresas menores, iniciantes, as suas chances com uma corretora são maiores, porque se você não tem muito dinheiro, ou está iniciando no negócio de importação, ou mesmo abriu uma empresa recente, as chances da corretora te atender melhor e querer te atender e te dar atenção é muito maior do que de um banco. Sendo que, se você já está no mercado há muito tempo, se você já trabalha com algum segmento e você inclui a importação no seu negócio, aí você já pode ter um relacionamento lá com o Banco do Brasil, com o Itaú, com qualquer banco que seja, e o seu gerente, esse relacionamento, como você diz, já pode te beneficiar no momento que você vai importar, porque você já tem, sei lá, já fecha seguro com o banco, então já tem outras coisas acontecendo, já tem limite de crédito, já é uma empresa consolidada há mais tempo no mercado, o banco já confia em você, então ali você já consegue, mesmo sendo banco, uma negociação melhor para a questão da importação, certo? Isso. Tem uma razão também adicional, que normalmente as corretoras trabalham com bancos que você não conhece. Bancos menores, bancos de repente de investimentos, e com isso ela tem uma negociação maior. Você vai precisar de uma forma ou de outra fazer o cadastro da sua empresa nesse banco que a corretora está trabalhando. Precisa ter um cadastro para provar que a empresa é séria, porque o seu dinheiro ela não vai para a corretora, o dinheiro vai para o banco, entendeu? Quando você fecha... Então tem sempre um banco por trás de uma corretora. Tem sempre um banco por obrigatoriamente. Trás, a corretora ela tem o poder de intermediação ali, de fechamento do câmbio, entendeu? Mas ela vai sempre precisar de um banco ali por trás dela. E aí, com isso, ela vai pegar esses bancos pequenos e os maiores também e verificar a melhor taxa, onde você, importador, ganhe mais e ela também. Então, não necessariamente vai ser apenas a melhor taxa, mas a melhor taxa é para os dois, no caso. Normalmente é dessa forma. Ótimo. Oi, pessoal. Mais um episódio do canal Importando com Lu, onde você sabe absolutamente tudo sobre importação. Aqui no canal é tudo muito organizado, tem pastas, lá na playlist você acha por assunto que você quiser. Então aproveita, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. A gente tem vídeo novo aqui toda semana. E deixa um like para ajudar a gente a produzir mais conteúdo e a crescer o canal.